Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estou aqui passando para nós compartilhar um pouco a carta de Paulo aos Coríntios. Vamos aprofundar mais, pessoal, nesse mês da Bíblia, o mês de setembro, né? O mês de alegria, o mês da primavera. Tudo quanto é planta começa a dar flores. Até nós muda, a gente ficamos mais alegres, porque as flores é isso, as flores nos alegram. Eu tenho uma orquidário e já estão muitas orquídeas dando flores, já saindo as flores. Nossa, eu fico feliz quando eu acordo, que o primeiro lugar que eu vou é ver as flores, para ver qual delas que estão abertas. Então, as flores é uma obra-prima do Senhor, é a natureza mostrando para nós que Deus está aqui junto de nós. Eu vim compartilhar hoje um trecho, o versículo 10 de Paulo, de São Paulo, as cartas aos Romanos. Paulo vem falando aqui para nós, um zelo pouco esclarecido. É Paulo capítulo 10, versículo do 1 ao 4. Depois vocês abrem a Bíblia de vocês e lê também esses versículos. Paulo vem falando para nós, irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que faço a Deus em favor deles é que se salvem, pois eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas um zelo pouco esclarecido. Eles desconhecem a justiça de Deus e procuraram afirmar a sua própria justiça, e assim não se submetem à justiça de Deus, pois o fim da lei é Cristo, para que todo aquele que acredita se torne justo. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Pois é, pessoal, Paulo está falando aqui sobre a justiça, né? Sobre nós andar com a justiça. Pessoal, quem conhece, quem tem uma intimidade com Deus, sabe muito bem como que é o trabalhar de Deus. Quando Jesus estava passando e veio um fariseu colocar ele à prova, chama um dos seus discípulos e procura: vocês não pagam o dízimo? E Jesus pede uma moeda. Vocês são obrigados, por que vocês não pagam? Aí Jesus pega uma moeda e fala para eles: olha essa moeda, a moeda tem dois lados. Então, aí um lado está a cara do César e o outro lado o valor do dinheiro que estava na moeda. E Jesus fala para o fariseu: dá para Deus o que é de Deus e dá para César o que é de César. Então, nesse momento, Jesus foi justo. Ele poderia ter falado: não, se nós não quiser, nós não paga, porque ele não tinha obrigação de pagar o dízimo. Mas mesmo assim, o que ele fala? Dá para César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus. Como Jesus estava passando no local e ele chega com aquela pecadora. A lei de Moisés, se pegasse uma mulher em adultério, tinha que matar apedrejada. E Jesus não abriu a boca, ele não falou nada. Mestre, a lei de Moisés é assim, assim. Se pegar uma mulher em adultério, a lei é matar. E o senhor, qual que é a sua lei? Jesus não abriu a boca, ele escreve no chão: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí todo mundo coloca as pedrinhas no chão e vai embora. E ali onde Jesus fala, no Evangelho fala, que não tinha só jovem não, tinha gente velho também, pessoas de idade, que não trabalhava com a justiça e estava ali também querendo colocar Jesus à prova, incrédulo. E aí eles colocam, quando Jesus levanta a cabeça, olha para a mulher e fala: mulheres, cadê o povo que queria te espedrejar? Eles foram embora, Senhor, e eu?
Aí Jesus fala para ela, vai e não peca mais. Por quê? Porque Jesus ali foi justo. Se ele falasse para espedejar, que Deus que era esse? É o Deus que fala que não pode matar. Nos 10 mandamentos tá, não matarás. Ele não podia falar, mata. E ele também não podia falar, não mata, porque ele ia passar, aí ele deixou ele em situação, para ele resolver a situação, ele nem falou nada. Já com nós, não. Se um joga uma pedrinha em nós já jogamos uma pedra desse tamanho. Aí a gente já quer vingança. Pessoal, a vingança não é boa. O justo, ele pensa. O justo, ele não toma uma atitude assim de um dia para o outro. Primeiro, ele vai conversar com Deus. Primeiro, ele vai ter um momento com Deus. Ele vai trabalhando com ele mesmo para não ter que tomar uma decisão errada. Agora, aqui no versículo 3, pessoal, 4, está falando: pois o fim da lei é Cristo, para que todos aqueles que acreditam se tornem justos. Porque, pessoal, nós temos que ser justos uns com os outros. Nós não podemos sair por aí andando, jogando as pedras nos outros, julgando os outros. Porque quem somos nós? Nós somos pecadores, pessoal. Nós nascemos do pecado e vamos encarretando o pecado. Dormindo, nós estamos pecando. Andando, estamos pecando. Com a boca fechada, estamos pecando, que é o pensamento. Olha, nós somos pecadores. Então, nós temos que tomar muito cuidado para caminhar com a justiça divina. Dá para César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus. Pessoal, vamos dar um pouquinho do nosso tempo para o Senhor, para conhecer Jesus aqui, ó, na palavra. Olha, pessoal, nada melhor do que nós conhecer Jesus aqui, ó. É aqui que nós nos transformamos, é aqui que nós mudamos, é aqui que nós temos mais esperança que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. Como o dia de ontem foi melhor do que hoje, seja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Pois é, pessoal, é através da Bíblia que nós mudamos e nos preparamos para quando a gente for encontrar com o Senhor, a gente ter melhor conhecimento e colocar os seus ensinamentos em prática. E é aqui, ouvir e colocar em prática. Amém, pessoal? A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Então, pessoal, vamos conhecer Jesus aqui na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela transforma toda a nossa vida, ela muda a minha vida, ela muda o meu estilo de vida, ela me ensina a caminhar com a justiça. Amém? E fica na paz.